A Matriz Divina, de Greg Braden. Áudio 4. Será que estamos conectados? Realmente conectados? A ciência moderna está a ponto de resolver um dos maiores mistérios de todos os tempos. Provavelmente não vamos ter notícias sobre isso pelos telejornais no horário nobre da televisão, nem vamos ver manchetes noticiando o fato nos principais jornais. Mas, apesar de tudo, aproximadamente 70 anos de pesquisas na área da ciência conhecida como a nova física está apontando para conclusões irrefutáveis. Princípio 2. Todas as coisas do mundo estão ligadas a todas as outras coisas. Quer dizer, realmente ligadas. Essa é a novidade que altera tudo e que abala, sem dúvida alguma, os alicerces da ciência como hoje a conhecemos. Muito bem, podemos dizer. Já ouvimos isso antes. O que torna essa conclusão tão diferente? O que realmente significa estar conectado? Essas são ótimas perguntas e as respostas poderão surpreendê-los. A diferença entre as novas descobertas e o que acreditávamos anteriormente é que no passado simplesmente nos diziam que a conexão existia, mediante frases técnicas como sensível dependência das condições iniciais ou efeito borboleta, e por teorias sugerindo que o que é feito aqui tem um efeito ali. Podíamos observar de maneira superficial a atuação da conexão em nossa vida. Os novos experimentos, entretanto, nos levam a um passo adiante. Além de provar que estamos ligados a tudo, as pesquisas agora demonstram que a conexão existe por nossa causa. Nossa conectividade nos dá o poder de ajeitar as coisas para que nos favoreçam, no que diz respeito à transformação de nossa vida. Para absolutamente tudo, da busca pelo romance à cura de nossos entes queridos e à satisfação de nossas mais profundas aspirações. Somos uma parte integral do que experimentamos todos os dias. O fato de as descobertas mostrarem que podemos usar nossa conexão conscientemente abre as portas para nada menos do que a oportunidade de tirar partido do mesmo poder que movimenta todo o universo. Por meio da unidade que está no interior do nosso corpo, do meu corpo, do corpo de todos os seres humanos do planeta, temos uma comunicação direta com a mesma força que cria tudo, dos átomos às estrelas e ao DNA da vida. No entanto, existe uma pequena armadilha. Nosso poder para fazer isso está adormecido até que o despertemos. O segredo para acordar esse impressionante poder é fazer uma pequena mudança no modo como estamos habituados a ver o mundo. Assim como os iniciados de Logue descobriram que podiam voar depois de receberem um pequeno empurrão na borda do abismo. Poema da página 9. Com uma ligeira mudança de percepção, podemos usufruir da mais poderosa força do universo para lidar com as situações aparentemente mais impossíveis de serem resolvidas. Isso acontece quando nos permitimos perceber de outro modo nosso papel no mundo. Como o universo parece realmente ser um lugar muito grande, quase vasto demais para que a gente pelo menos consiga conceber seu tamanho, podemos começar por nos ver de outro modo no dia a dia. A pequena mudança de que precisamos consiste em começar a nos ver como parte do mundo, não como se estivéssemos separados dele. A maneira de nos convencermos de que realmente somos um com tudo que vemos e experimentamos é compreender como estamos unidos e o que tal conexão significa. Princípio 3. Para usufruirmos da força do universo propriamente dito, precisamos nos ver como parte do mundo, não como se estivéssemos separados dele. Pela conexão que une tudo, a coisa da qual o universo é feito, abre parênteses, ondas e partículas de energia, fecha parênteses, aparentemente quebra as leis do tempo e do espaço da maneira como estamos habituados a interpretá-las. Ainda que os detalhes pareçam mais algo ligado à ficção científica, eles são bem reais. As partículas de luz, os fótons, por exemplo,
já foram observadas como capazes de dupla localização, isto é, de se situarem precisamente no mesmo instante em dois locais diferentes, separados por muitos quilômetros. Do DNA de nosso corpo aos átomos de todo o restante, as coisas na natureza parecem compartilhar informações com mais rapidez do que foi previsto por Albert Einstein para o deslocamento de qualquer coisa, mais rapidamente do que a velocidade da luz. Em alguns experimentos, os dados chegam aos receptivos destinos até mesmo antes de deixarem seus locais de origem. Historicamente, acreditava-se que tais fenômenos fossem impossíveis, mas aparentemente eles não apenas são possíveis, como também podem nos mostrar algo mais do que simplesmente as interessantes anomalias de pequenas unidades da matéria. A liberdade de movimento que as partículas quânticas demonstram pode revelar como o restante do universo funciona quando olhamos além dos conhecimentos da física. Conquanto esses resultados possam ser parecidos com algum enredo futurístico de um episódio de Jornada das Estrelas, eles estão sendo observados agora, sob o escrutínio dos cientistas de hoje em dia. Individualmente, os experimentos que produzem tais efeitos são certamente fascinantes e merecem uma investigação mais detalhada. Considerados em conjunto, entretanto, eles também sugerem que nós podemos não estar tão limitados pelas leis da física quanto imaginávamos. Talvez as coisas sejam capazes de viajar mais rapidamente do que a velocidade da luz, e talvez elas possam estar em dois lugares ao mesmo tempo. E se as coisas têm essa capacidade, será que nós também temos? Essas são precisamente as possibilidades que entusiasmam os inovadores de hoje e que mexem com nossa imaginação. É a associação da imaginação, a ideia de que uma coisa possa ser como imaginamos, com a emoção que dá vida a uma possibilidade de que ela se transforme em realidade. A manifestação se inicia com o desejo de abrir espaço em nossas crenças para alguma coisa que por hipótese não existe. Criamos essa alguma coisa pela força da consciência e da percepção. O poeta William Blake reconhecia que o poder da imaginação era a essência da nossa existência, mais do que algo que simplesmente experimentávamos de vez em quando durante nossos períodos de folga. O homem é todo imaginação, ele dizia e explicava. O corpo eterno do homem é a imaginação, isto é, o próprio Deus. O filósofo e poeta John Mackenzie explicava mais ainda nosso relacionamento com a imaginação e sugeria que a distinção entre o que é real e o que é imaginação não é algo que possa ser mantido detalhadamente. Todas as coisas são imaginárias. Nessas duas descrições, os eventos concretos da vida devem primeiramente ser antevistos como possibilidades, antes de se transformarem em realidade. Entretanto, para que as ideias do imaginário de um momento no tempo se transformem na realidade de outro momento, deve existir algo que interligue ambos. De alguma maneira, deve existir no tecido do universo a conexão entre fantasias passadas e realidades presentes e futuras. Einstein acreditava firmemente que o passado e o futuro estavam intimamente entrelaçados com coisas de uma quarta dimensão e que formavam uma realidade que ele chamou de espaço-tempo. A distinção entre o passado, o presente e o futuro, dizia ele, não passa de uma ilusão persistentemente obstinada. Dessa maneira, por meios que nós apenas começamos a compreender, concluímos estar conectados não somente com tudo aquilo que vemos em nossa vida hoje, mas também com tudo que já existiu, bem como com coisas que nem aconteceram ainda. E o que estamos experimentando agora é o resultado dos eventos que ocorreram, pelo menos parcialmente, no âmbito do universo visível. As implicações desses relacionamentos são imensas. Em um mundo onde um campo inteligente de energia conecta tudo,
Desde a paz mundial até as curas pessoais, o que pode ter parecido mera fantasia e milagres antigamente, de repente se transforma em um acontecimento possível de suceder em nossa vida. Com essas conexões em mente, devemos começar a pensar em um modo de nos relacionarmos com a vida, com a nossa família e até mesmo com nossos relacionamentos casuais de uma nova e poderosa perspectiva. Bom ou mal, certo ou errado, tudo, desde as mais leves e belas experiências da vida até as ocasiões do mais horrível sofrimento humano, nada poderá mais ser considerado como obra do acaso. Claramente, o princípio para a cura, a paz, a abundância e a criação de experiências, carreiras e relacionamentos que nos trazem alegria é a compreensão da profundidade da ligação que temos com toda a nossa realidade. Buscando a matriz. Lembro-me da primeira vez que dei notícias de nossa conectividade com o mundo ao meu amigo americano nativo do Quênia. Durante o encontro casual no mercado local, eu comecei a comentar, muito animado, um comunicado à imprensa que tinha acabado de ler sobre um novo campo de energia que havia sido descoberto, um campo unificado, diferente de todos os campos de energia até então conhecidos. Este é o campo de energia que conecta todas as coisas, desabafei. É esse campo que nos conecta com o mundo. É ele que nos interliga uns com os outros e até com o universo além da Terra, exatamente como nós conversávamos naquela vez. Meu amigo ouvia calado, como de hábito, respeitando minha agitação. Depois de algum tempo, ele tomou uma respiração profunda e replicou com a mesma franqueza que eu já tinha visto tantas vezes antes. Foi honesto e direto ao âmago da questão. Pois bem, ele disse, então você acaba de descobrir que tudo está interligado. Isso é o que o nosso povo vem dizendo há tantos anos. Muito bom que sua ciência também tenha chegado à mesma conclusão. Se um campo inteligente de energia realmente desempenha um papel tão importante da maneira como o universo funciona, por que então só agora vieram nos dar a notícia? Acabamos de emergir do século XX, época em que os historiadores podem certamente considerar como o mais notável período da história. Não foi preciso mais do que uma única geração para que aprendêssemos como acionar o poder do átomo, armazenar uma livraria do tamanho de um quarteirão urbano dentro de um chip de computador e ler e manipular o DNA da vida. Como poderíamos ter logrado tantas maravilhas científicas e ainda assim termos deixado passar a descoberta mais importante de todas, a compreensão única que nos possibilita chegar à própria aptidão para criar? A resposta a essa pergunta é surpreendente. Em um passado não muito distante, os cientistas tentaram resolver o mistério da existência, ou não de uma ligação nossa a um campo de energia inteligente, mediante a demonstração cabal da própria existência ou não de tal campo. Ainda que a ideia da investigação fosse boa, 100 anos depois, ainda estamos nos recuperando da forma pela qual esse famoso experimento foi interpretado. Como resultado disso, durante a maior parte do século XX, se algum cientista ousasse mencionar a existência de um campo unificado de energia, interligando todas as coisas de um espaço que estaria vazio sem o tal campo, certamente seria alvo de chacota na sala de aula e arriscaria sua posição acadêmica na universidade. Com raras exceções, essa não era uma concepção aceita, nem mesmo tolerada, em discussões científicas sérias. Entretanto, nem sempre as coisas foram assim. Ainda que continue sendo um mistério essa conectividade no universo, têm ocorrido inúmeras tentativas de batizar tal fenômeno, de dar-lhe um nome como uma maneira de reconhecer sua existência. Nos sutras budistas, por exemplo, o reino do grande deus Indra é descrito como o lugar onde se origina toda a rede que interliga a totalidade do universo. Muito distante na morada celestial do grande deus Indra, existe um ninho maravilhoso, feito por um ardiloso artesão de tal modo que ele se estende em todas as direções. Na história do surgimento da tribo Hopi,
Disse que o ciclo atual do globo terrestre começou há muito tempo, quando a aranha-avó emergiu no vazio do mundo. A primeira coisa que ela fez foi girar a rede que interliga todas as coisas, e por meio dela, criar o lugar onde seus filhos pudessem viver. Os que acreditavam, desde os tempos dos antigos gregos, no campo universal de energia, interligando todas as coisas, davam-lhe o nome de éter. O éter era considerado como a própria essência do espaço na mitologia grega. Era descrito como o ar respirado pelos deuses. Tanto Pitágoras como Aristóteles o identificavam como sendo o misterioso quinto elemento da criação, aquele que se seguia aos 4 primeiros tão conhecidos: fogo, ar, água e terra. Posteriormente, os alquimistas continuaram a usar as palavras dos gregos para descrever nosso mundo, uma terminologia que persistiu até o nascer da ciência moderna. Contradizendo a visão tradicional da maioria dos cientistas de hoje em dia, algumas das maiores mentes da história não somente acreditavam na existência do éter, como levaram tal crença a um patamar superior. Diziam que era necessário que o éter existisse para que as leis da física funcionassem como funcionam. Sir Isaac Newton, o pai da moderna ciência, durante os anos de 1600, usou a palavra éter para descrever a substância invisível que permeava todo o universo, o que ele acreditava ser a responsável pela força da gravidade e pelas sensações experimentadas pelo corpo humano. Ele imaginava como um espírito vivo, ainda que reconhecesse a falta de um equipamento adequado para validar sua crença nos tempos que vivia. Foi somente no século XIX que James Clerk Maxwell, autor da teoria eletromagnética, veio a oferecer formalmente uma descrição científica do éter que interliga todas as coisas. Ele descreveu como uma substância material de espécie mais sutil que os corpos visíveis e que se supunha existir em regiões do espaço aparentemente vazias. Muito recentemente, já no século XX, algumas das mentes científicas mais respeitadas ainda faziam uso da terminologia antiga para descrever a essência que preenche o espaço vazio. Imaginavam o éter como uma substância real e com uma consistência que o situava entre a matéria física e a energia pura. Era através do éter, raciocinavam os cientistas, que a luz se movia de um ponto a outro, navegando no que, se não fosse por ele, parecia tratar-se de um espaço vazio. Não posso senão pensar no éter, possível base de um campo eletromagnético com energia e vibrações, como provido de um certo grau de consistência, por mais diferente que possa ser de toda a matéria comum, afirmou em 1906 o físico ganhador do Prêmio Nobel, Hendrik Lorentz. As questões de Lorentz foram as que deram a Einstein o instrumental para desenvolver sua revolucionária teoria da relatividade. Ainda que suas teorias parecessem prescindir do éter no universo, o próprio Einstein acreditava que alguma coisa seria descoberta para explicar como o vazio do espaço era ocupado, e afirmava: o espaço sem o éter é inimaginável. De uma forma semelhante ao modo de pensar de Lorentz e dos antigos gregos, que acreditavam ser uma substância, o meio através do qual as ondas se deslocavam, Einstein afirmava que o éter era necessário para que as leis da física pudessem existir. Abre aspas. No espaço, sem éter, não apenas seria impossível a propagação da luz, mas também seria impossível existir padrões para o espaço e o tempo. Fecha aspas. Embora, por um lado, parecesse que Einstein concordava com a possibilidade do éter, por outro lado, ele advertia que o éter deveria ser considerado como energia no seu sentido mais usual. O éter não pode ser imaginado como provido das qualidades características de um meio ponderável, como se consistisse de partículas, que pudessem ser acompanhadas ao longo do tempo. Assim,
Ele descrevia como conseguia manter a compatibilidade entre a existência do éter, mesmo levando em conta sua natureza não convencional e as suas teorias. Ainda hoje, a simples menção do campo de éter provoca debates acalorados sobre sua possível não existência. Impossível esquecer um experimento famoso, levado a cabo justamente para provar de uma vez por todas a existência ou não do éter universal. Como é frequente nesse tipo de investigação, o resultado levantou mais questionamentos e controvérsias em vez de resolver a questão. No próximo áudio, o maior experimento falho da história.